Olá, moçada do LAC Concursos, como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Professor Marcelo para mais uma aula de geografia, dando continuidade à parte de problemas ambientais. Outro dia, cara, eu esqueci uma... Ninguém reparou, cara, na minha aula de relevo tá assim, ó, geografia do Brasil. Eu esqueci o S, cara, Joãozinho aqui quase me matou. Mas gravei, já foi, aqui tá tudo jóia, geografia geral. Problemas ambientais, parte 2, que eu falei para vocês. A primeira eu dei uma atenção especial só para efeito estufa, aquecimento global. Agora a gente vai falar de mais coisa, tá bom? Então, primeiro eu vou começar com poluição do ar, tá bom? Então, vamos lá. Moçada, quando a gente fala de poluição atmosférica, o próprio termo poluição vem do latim, polure, que significa sujar, macular. Você entendeu? Então, quando a gente fala de poluição atmosférica, geralmente a gente coloca como principais poluentes, certo? Partículas inaláveis finas, partículas inaláveis e fumaça, principalmente CO2, partículas totais em suspensão, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono e ozônio. Pessoal, muito cuidado. Ozônio, lá na estratosfera, a gente vai falar, ele é muito legal. Eu estou falando de ozônio troposférico, aqui embaixo, certo? Na troposfera. Ele não é legal. Não é legal. Tudo bem? Beleza? Mas lá na estratosfera nós vamos ver, ele é muito jóia, é muito 10. Então esses são alguns dos principais poluentes que você tem, tá? Além do dióxido de carbono, claro, e outros, mas são alguns dos principais. E quais são os efeitos que a gente vai estudar? Vamos lá, os problemas. Primeiro, inversão térmica. Marcelo, o que é isso? Cara, é o seguinte, inversão térmica, de repente alguns de vocês vão me dizer que é um fenômeno absolutamente natural. Marcelo, natural por quê? Ué, cara, de dia o deserto é insuportavelmente quente, à noite ele é geladaço. Então inverteu. Alguém poderia dizer isso, a areia da praia durante o dia é quentinha, à noite fria pra caramba. Certo, beleza? Mas não é isso. Aqui nós estamos associando a poluição. Então olha só. Pessoal, o normal de você ter num centro urbano é o seguinte. Vamos lá, uma circulação normal. Ar quente tende a subir. Beleza. Agora, subindo, ele esfria. Esfriando, ele desce. Perdão, e empurra o ar quente para o centro, certo? Que aí novamente sobe, resfria, desce, empurra, sobe. Como você está percebendo, eu tenho uma circulação normal do ar. Beleza, muito bem. O problema é que com a inversão térmica, pessoal, eu preciso de uma massa de ar frio. Isso significa, pessoal, que existe uma época do ano que é mais propícia para a ocorrência da inversão térmica. Quando é? Inverno. Inverno porque no inverno eu tenho atuação de massas de ar fria. Massas de ar frias. E essas massas de ar frias, essas massas de ar, moçada, elas são o ar frio, ele é mais denso, mais pesado, ele fica mais próximo à superfície. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, você pode ter um dia de frio, tudo bem, mas não é porque está frio que São Paulo vai parar, que Curitiba vai parar, que Belo Horizonte vai parar, que Porto Alegre vai parar, não vão parar, certo? Isso significa que carros estarão andando, ônibus circulando, certo? Fábricas trabalhando e jogando o que para a atmosfera? Poluentes. Poluentes. O problema é que você tem o ar frio mais denso, mais pesado, próximo à superfície. E na hora que o material poluente é emitido para a atmosfera, esse material poluente geralmente é quente. É gás que sai de chaminé, é gás que sai de escapamento, geralmente ele é quente, ele quer subir. O problema é que o ar frio está ali, mais denso, mais pesado. Então ele vai funcionar como se fosse um tampão, retendo os poluentes na camada mais baixa da atmosfera. Então o que vai acontecer? Moçada, o que vai acontecer é isso aqui. Olha a qualidade do ar nesse dia. Pelo amor de Deus, gente, olha como que está aqui em cima. Parece que está limpinho. Isso aqui é o ar frio, retendo a poluição aqui. Certo? É o que nós chamamos de um smog. Smoke mais fog. É um nevoeiro de fumaça, só que essa fumaça é da poluição. Esse aqui, moçada, é o dia perfeito para um monte de criança fazendo inalação em UPA, certo? Problemas respiratórios, irritação nos olhos. Tá aqui, ué. É um smog. É um nevoeiro de fumaça.
tá? E muito cuidado, porque infelizmente, moçada, quando a gente fala de smog, você tem um tipo de smog que pode ser muito prejudicial, que é o que nós chamamos de smog fotoquímico. Ele tem esse nome porque o catalisador da reação é luz solar. Então, fotoquímico, a luz é que catalisa, é a catalisadora da reação química. E ela ocorre quando você tem uma grande concentração de dióxido de nitrogênio na atmosfera. O smog fotoquímico é a base de nitrogênio, chamado smog seco, tá? O problema é que o conjunto dessas reações, que ocorrem na atmosfera, acabam gerando o que no final? Ozônio. E eu falei para vocês que o ozônio na troposfera não é bom, definitivamente não é. Então o smog fotoquímico pode ser muito prejudicial, pessoal. E, por favor, não duvidem. Eu sei que a data é antiga, pessoal, mas eu coloquei porque foi, senão, o pior de todos os tempos. Pelo menos que eu vi nas bibliografias. É conhecido como o Grande Nevoeiro ou Big Smoke de dezembro de 1952, em Londres. Certo? Para você ter uma ideia, moçada, tá aqui, ó, causado por uma inversão térmica. Certo? Esse smog aqui, ele matou 12 mil pessoas. 12 mil mortos. 4 mil em uma semana. A maioria por broncopneumonia ou bronquite aguda. Principalmente idosos, crianças e pessoas com problemas pré-existentes respiratórios. Você já imaginou, moçada? 12 mil pessoas morreram. Então, um smog provocado por inversão térmica, ele pode ter efeitos catastróficos, certo? Não foi o único que aconteceu em Londres. Se eu pegasse lá, existem registros de outras datas, mas foi o pior de todos os tempos, certo? Então, a inversão térmica com o smog pode ter efeitos muito nocivos para o ser humano, certo? É um exemplo associado à poluição atmosférica, tá bom? Aí, nós vamos para ilha de calor. Pessoal, presta atenção. Vamos supor que alguém chegue para você e pergunte: escuta, ilha de calor é poluição atmosférica? O que você vai responder? Não. Mas como não, Marcelo? Você botou aqui. Não é. Não é. Pessoal, ilha de calor, você pode definir assim, presta atenção. Olha só. Isso aqui é o município de São Paulo. É o município de São Paulo, a cidade de São Paulo está aqui dentro, tá? Muito bem. Agora, por incrível que pareça, pessoal, o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, aprovado em 2014, ele reservou 25% da área de São Paulo para reintroduzir o conceito de zona rural, para preservar o que sobrou de vegetação. Esse conceito estava abolido lá em São Paulo, certo? Muito bem. Então, olha só, verde, zona rural, vegetação nativa, vegetação nativa, vegetação nativa, vegetação nativa. O que é a bola preta aqui, o vermelhão? Moçada, esse vermelhão aqui, ó, Avenida Paulista, Rua Augusta, Consolação, Brigadeiro Faria Lima, certo? A Viaduto do Chá, Vale do Anhangabaú, 25 de março, tá lá, é o centrão, a área mais urbanizada, certo? E aqui zona rural, vegetação nativa, zona rural, muito bem. Agora olha só, tá aqui, temperatura menos quente, menos quente, menos quente, menos quente, mais quente. Qual é a definição de ilha? Marcelo, é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. E o que eu tenho aqui? Um lugar mais quente cercado por lugares menos quentes. Então é uma ilha de calor. É a parte central dos centros urbanos que é mais quente que as áreas periféricas. Marcelo, mas você falou que não é poluição? Não, a ilha de calor é um microclima urbano. Um microclima urbano. Pronto. Certo? Agora aí que vem a parte legal. Quais são as causas da formação da ilha de calor? Agora sim. A verticalização acentuada nas áreas centrais, muito prédio que acaba canalizando o ar e dificultando a dispersão do calor, muito concreto, muito asfalto que absorve e irradia muito calor. A ausência de áreas verdes nas áreas centrais, você sabe que uma parte dos centros urbanos brasileiros, mundiais, não é planejada,
certo? Quando você tem uma cidade planejada, geralmente você deixa lá, igual nos Estados Unidos, Manhattan, tem o Central Park, é lá no meio, certo? E ali é clima temperado também, mas é um pulmãozinho e tal, beleza? Não tem. É tudo, certo? Não tem área arborizada, não sobrou isso, crescimento de cidade e crescimento espontâneo, tá? Não tem isso. E aí entra o componente poluição. O intenso tráfego urbano nas áreas centrais. Então, a poluição atmosférica é um dos componentes que forma a ilha de calor. Mas a ilha de calor não é poluição atmosférica. Ela é um microclima urbano. A poluição é um dos componentes, certo, que formam ela. Tudo bem? Beleza? Esse é um outro problema ambiental. Aí, chuva ácida. Pessoal, aqui nós temos que ter uma coisa bem clara. Gente, toda chuva é naturalmente ácida. É ácida. Certo? Se você considerar que CO2 é um gás que existe em grande quantidade na atmosfera, certo? Pode reagir com vapor d'água, formar um ácido à base de carbono, um ácido carbônico, que é um ácido fraco, mas é ácida. É ácida. Se você pegar a próxima garrafa de água mineral que você tomar, dá uma olhada no rótulo pH dela, provavelmente ela é ácida. Você vai morrer por causa disso? Claro que não. O que é suco gástrico? É ácido. Você não pode ter um excesso de acidez, você vai ter uma gastrite, uma úlcera, sei lá. Você entendeu? Então é absolutamente normal. Você tem uma chuva ácida, é normal. Agora, veja bem, chuva ácida, né? pH 6,5, todo mundo se lembra, 7 é neutro. 6,5, tudo bem, tranquilo. 6, joia, sem problema. 5,5, tolerável, tal. 5, já começa a preocupar. De 5,2 para baixo, já começa a preocupar. Principalmente quando você tem gases à base de enxofre e nitrogênio na atmosfera. Já imaginou, moçada, um ácido sulfúrico, um ácido nítrico? Aí é complicado, certo? Então você vai ter a precipitação de água com pH ácido, certo? Beleza? Agora aí tem uma ideia muito equivocada, né? Às vezes a turma pensa que chuva ácida, parece que vai precipitar, vai chover, aí a hora que a água cair, vai corroer sua cara. Não, não é assim, claro que não. Ah não, mas ela é câncer de pele, né? Também não. Não é muito por esse lado de câncer de pele, não. Geralmente o que a turma fala é que você não deve se expor à primeira chuva que cai depois de um longo período de seca. Geralmente ela vem mais ácida que o normal. Certo? Mas geralmente uma alergia, uma coceira, uma irritação na pele. Pode ser, você não deve se expor muito, óbvio. Tá? Mas não é assim, câncer de pele. Não. Tudo bem? E outra, aqui são as reações que você pode ter. Tá aqui, ó, chuva naturalmente ácida é a base de carbono. Agora você tem enxofre, nitrogênio, queima de combustível, né, que é enxofre. Aí você pode ter um ácido mais forte. Tá? E outra, até parece que isso aqui é segredo. Marcelo, o que é isso? Olha, você está vendo o mapa da chuva ácida no mundo. E o que você percebe? Já sei, Marcelo, chove ácido, quer dizer, a precipitação ácida é mais comum nas áreas mais industrializadas e urbanizadas do planeta. Óbvio. Óbvio, claro que é. Marcelo, mas olha a Europa, cara. Poxa, eu nunca imaginei, olha aqui, a Noruega, Suécia, bastante chuva ácida lá. Eu não sabia que eram grandes poluidores. Esse é o problema também, não são. Mas não são, mas tá lá a mancha amarela. Cara, pessoal, essa é uma outra coisa da chuva ácida. Desculpa a comparação agora, tem gente que vai me xingar, mas é assim. Pessoal, espero que não xingue. Pessoal, chuva ácida é igual pum. Um solta, vai feder para todo mundo. Ai, Marcelo, credo, tá bom, desculpa, deixa eu explicar. A Noruega e a Suécia não são grandes poluentes. Não são, sinceramente, não são mesmo. Mas o problema é que a Noruega e a Suécia estão perto da Alemanha, estão perto da França, estão perto da Polônia, estão perto da Rússia. Esses são grandes poluentes. Poluidores. Certo? Não são grandes poluidores. Tá? Muito bem. Certo? Eu falei a palavra errada agora há pouco. É igual aquela faixa etária, estou com ela até agora na cabeça. Então, de uma aula passada. Então, não são grandes poluidores. Mas a Alemanha, a Polônia, a França, esses são. Então, o que acontece? Alemanha, Polônia, França,
Poluição, vai para a atmosfera. Bah, poluição, reage com a água, vapor d'água, reagiu com o vapor d'água, formou a chuva ácida, precipitação ácida. Aí o que o vento faz? O vento pega aí, desloca a massa de ar para cima da Noruega e da Suécia. Aí vai chover ácido lá, precipita ácido lá. A chuva com pH ácido. Aí o governo da Noruega e da Suécia vira, né? Pô, Alemanha, olha aí a chuva ácida. O governo da Alemanha vai falar o quê? Pô, meu querido, desculpa aí, você quer que eu faça o quê? Que eu bote um muro na atmosfera? Tem como, chupa essa manga. Eu poluo aqui, precipita ácido aí, né? Chuva ácida aí. O que eu vou fazer? E lá na Suécia, moçada, o pessoal estima que tem mais de 10 mil lagos mortos com isso. E não é um grande poluidor, não é, certo? Mas está perto de grandes poluidores. Então tem esse pepino, é igualzinho aqui, ó. Infelizmente, moçada, carrega muito tempo, não sei se ainda tá, mas eu sempre garoto, a cidade mais poluída do Brasil, Cubatão, Baixada Santista. Tá aí, ó. Olha que ambiente maravilhoso para chuva ácida. Olha a quantidade de poluição indo para a atmosfera. E aqui você está perto do litoral, recebe a umidade que vem do oceano, hein? Ah, Marcelo, não precisa precipitar a chuva ácida necessariamente aqui. Não, de repente vai para o Guarujá, vai para Santos, sei lá o que é ali perto. Entendeu? É por ali. Por ali. Tá? Marcelo, e aí as consequências? Nossa Senhora, e se for para a Serra do Mar, que é Mata Atlântica, aí, ó, vai matar a vegetação. Vai matar a vegetação, vai acidificar o solo. Claro que vai. Certo? De repente aqui, ó, monumentos, construções, estruturas mentais, vai corroer. Vai corroer. Certo? Como eu falei, se cair num rio, tem problema, acidifica a água, mas pelo menos um rio é água corrente. Agora, se cai num lago, vai matar ele. Vai matar ele. Certo? E outra, chuva ácida, caiu no seu carro. Pode manchar a pintura? Pode, geralmente fica aquele manchadinho. Pessoal, pelo amor de Deus, aula de química, converse com o seu professor. Não sei se eu falar besteira, mas eu tenho que lembrar. Se você tem o automóvel, precipitou uma chuva mais ácida, mancha no carro, a questão não é você, vou polir e tal. Não, pensa quimicamente. Se é ácido, o que eu tenho que fazer para tirar? Uma base. Pega uma base. Acho que bicarbonato de potássio é base, não sei se é, entendeu? Pega, dilui na água e passa, você neutraliza, tira. Depois você manda lavar, polir, mas faz o simples. Está ácido, joga uma base, certo? Para neutralizar. Mas pode manchar a pintura? Pode. Então, chuva ácida, beleza, também é poluição atmosférica. Ah, Marcelo, pode chover ácido na zona rural? Claro que pode. Você pode ter a chuva ácida formada no centro urbano e precipitar na zona rural. Tá? Outra, camada de ozônio. Bom, aí sim, pessoal, o ozônio, 90% dele está localizado numa camada aproximadamente a 25, 35 quilômetros de altura, conhecida como ozonosfera. Ela está dentro da estratosfera, é lá em cima, 25, 35. Moçada, lá em cima, o ozônio é sensacional. Sensacional. Por quê? Porque lá em cima, esses 90% do ozônio que estão lá, filtram os raios violeta que vêm do Sol. Os raios ultravioleta, que vêm do Sol. Principalmente os ultravioleta do tipo B, que são extremamente nocivos. Por quê? Porque podem provocar um melanoma, um câncer de pele, um sarcoma de Kaposi. Está aqui, ó. Certo? Não sei qual o grau de desenvolvimento, mas está aí. Infelizmente, as pessoas de pele mais branca são mais suscetíveis. As pessoas de pele negra também são, mas tem mais melanina, mas também tem que tomar cuidado. Tá bom? Agora, infelizmente, os raios ultravioleta, principalmente do tipo B, provocam isso aqui. Certo? Mas o ozônio filtra os raios ultravioleta. O problema é que ao longo do tempo, moçada, indústria, a gente foi usando na indústria um gás conhecido como CFC, clorofluorcarbono. Usado em aerosóis, sprays, usado em fábricas de isolantes, espuma, solventes, certo? Componentes eletrônicos, compressores de ar-condicionado, de geladeira, o CFC é usado lá.
E o CFC, moçada, ele passa pela atmosfera, consegue pela troposfera, consegue chegar até a estratosfera, e o cloro é muito reativo. Então, um átomo de cloro, ele consegue desagregar a molécula de ozônio. Então, aí que a turma fala, abre um buraco na camada. Quer dizer, tá bom, o termo a turma usa, mas assim, é uma rarefação na camada. Então, ela perde capacidade de filtragem. Você entendeu? Então, tem esse problema com o CFC. E aí a galera começou a pesquisar ao longo da década de 70 e foi percebendo que o problema existia e estava aumentando. E aí é uma coisa, moçada, até pega um vídeo do INPE que tem, você pode mostrar para os alunos, que a própria pessoa que está narrando o vídeo fala assim, olha, durante o mês de setembro, inexplicavelmente, aproximadamente, misteriosamente, aproximadamente metade da concentração do ozônio é sugada da atmosfera. Cara, quando eu vi o vídeo do INPE, do pessoal da Agência Espacial Brasileira, usar a expressão misteriosamente, eu falei, cara, vai ver porque nem eles ainda sabem por quê. Porque é um raciocínio muito lógico. Se o problema do buraco, da rarefação na camada de ozônio, é devido ao CFC, o CFC é um gás industrial, por que o buraco é maior na Antártica se lá não mora ninguém? Lá não mora ninguém. Não tem uma cidade, não tem indústria, não tem nada, só tem base de pesquisa. Por quê? Ainda é um mistério, mas é um problema. Então, a partir do momento que você sabe que tem um problema, o que você tem que fazer? Caramba, moçada, vamos buscar a solução. Então, nós assinamos a Convenção de Viena em 85 e o Protocolo de Montreal em 87. Esquece protocolo de Kyoto, isso aqui foi 10 anos antes. O Protocolo de Montreal é para CFC. É buraco na camada de ozônio. Tanto é verdade que hoje você vai no supermercado, entrou lá no setor, certo, de desodorante, tá? Você pega lá em spray, olhou, geralmente tem um selozinho ou está escrito no rótulo, não contém CFC, inofensivo à camada de ozônio. Ou seja, um produto ecologicamente correto. E foi uma iniciativa a partir daqui, certo? Então isso já mostrava naquela época aquele início de tomada de consciência, tá? Então esse aqui, ozônio, é outro problema atmosférico. Então nós falamos de inversão térmica, de ilha de calor, de chuva ácida e buraco na camada de ozônio. Certo? Beleza? Aí, lixo. Presta atenção, que é problema ambiental. Aí, aqui vai ter um enfoque de Brasil. Pessoal, segundo o pessoal do SINIS, certo? Que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS. Pessoal, em 2012, eu sei que eu tenho que atualizar esses dados, mas depois eu vou buscar, eu tenho até dificuldade para ter acesso. Em 2012, a gente produziu 64 milhões de toneladas de lixo. 64 milhões de toneladas, tá? Todo mundo sabe que no cinema a galera já até... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Nos alertou do que pode acontecer. Lembra daquele filme? Wall-E! Wall-E, exatamente. A Terra virou um lixão. Aquele desenho animado do robozinho, certo? Nós produzimos 64 milhões de toneladas de lixo em 2012 no Brasil. Certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, o Brasil tem aproximadamente 6 mil municípios. Tá? 6 mil municípios. 59% deles, se você quiser arredondar, 60% desses municípios acondicionavam seu lixo dessa maneira.
a maneira ambientalmente mais inadequada que pode existir, o chamado lixão ou aterro controlado. Pessoal, todo mundo sabe que isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é lugar de animal peçonhento, é local de vetor transmissor de doenças, isso aqui é lugar de um mau cheiro insuportável, isso aqui é local de concentração de animais como o urubu, certo? Isso aqui é local ainda base de emissão de metano, que é gás estufa, certo? Isso aqui ainda tem o chorume na base que pode contaminar o lençol subterrâneo e infiltrar no solo. Isso aqui é podre. E 60% praticamente dos municípios brasileiros acondicionavam seu lixo assim. Aproximadamente 40%, 2.200 municípios, ou individualmente ou compartilhadamente, tinham um aterro sanitário. Certo? Muito bem. Agora, o problema é que o Brasil tem aproximadamente 6.000 municípios. Certo? 5% disso dá 299. Então, 299 municípios representam 5% de todos os municípios do Brasil. 5%. O problema é que esses 5% dos municípios, 299, eles têm 55% da população e produzem metade do lixo do Brasil. Isso quer dizer que metade do lixo do Brasil está concentrada em 5 municípios. É muita concentração, certo? Então foi dentro desse quadro, certo? O lixo também se torna um problema. E vocês escutaram eu falando da emissão de metano, daquelas ações nacionais apropriadas de mitigação do protocolo. Então aí surge a 12.305/2010. Que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esse plano, moçada, ele enxerga, ele tem como objetivo para a deposição final ambientalmente mais adequada do resíduo, o aterro sanitário. Essa é a destinação ambientalmente adequada que nós temos que dar ao lixo. É essa aqui. Certo? Você está vendo que essa lona toda aqui em volta não é só aqui, isso aqui não é solo, isso aqui é argila até compactada e geralmente embaixo a turma bota uma manta de PVC para evitar que o chorume chegue até o lençol freático. Você também pode botar uma estação de tratamento de esgoto para tratar o chorume e um incinerador para queimar o metano. Com isso você evita o mau cheiro, evita a concentração de animais e o metano queimado é um pouquinho de CO2 mais água. E como eu falei para vocês, o metano, ele retém 21 vezes mais calor na atmosfera. Então é melhor queimá-lo do que deixá-lo em estado puro, porque ele vai reter mais calor. Certo? Queima, que é um pouquinho de CO2 mais água. Ou então, de repente, você pode até usar esse metano, se você puder, aproveitar como uma fonte de energia. Tá? Beleza? Agora, a lei prevê isso, o objetivo é o aterro sanitário, certo? Agora, vamos lembrar uma coisa. Pessoal, olha só, eu vou tomar minha água. Muito bem. E aí, suponha que eu peguei o copo plástico, e aqui num lixo, que não tem aqui, peguei e joguei no lixo. A partir do momento que eu joguei esse copo no lixo, o que é esse copo? Esse copo é um resíduo sólido. Por quê? Marcelo, porque ele pode ser reaproveitado, reutilizado, reciclado. Ele é um resíduo sólido. Agora, a partir do momento que você tem um material que não tem mais como ser reutilizado, reaproveitado, reciclado, aí você dá a ele o nome de rejeito. Aí é rejeito. E é para eles que você tem que dar a disposição final ambientalmente adequada. Daí o objetivo do aterro sanitário. Você entendeu? Beleza? Muito bem. Agora, aí nós temos que classificar o lixo. Então vamos lá. Primeiro, Marcelo, domiciliar, comercial, como é que é isso? Ué, domiciliar é da sua casa, comercial é do comércio. Ué, você vai botar os dois juntos? Eu vou. Eu garanto para você que se eu pegar o lixo da nossa casa e o lixo do comércio, o que eu mais vou encontrar é papel, metal, vidro, plástico e material orgânico. O perfil é o mesmo. Claro que é. Pensa bem, você acha que o lixo de um shopping center é muito diferente do lixo da nossa casa? Quanto ao tipo de material? Eu acho que não. Então o domiciliar comercial tem um perfil muito parecido. E para isso aqui, qual é a melhor solução? Moçada,
coleta seletiva e reciclagem. Agora, pessoal, tem muita gente que tem uma ideia equivocada de coleta seletiva. Às vezes eu pergunto na sala de aula, né? Pessoal, quem aqui faz coleta seletiva? Um monte de aluno levanta a mão. Aí eu falo assim, cara, eu sei que você faz uma coisa legal, mas você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei se você faz coleta seletiva. Ele fica meio assim, fala, o que você respondeu é que você separa o seu lixo na sua casa. Isso já é legal. Mas coleta seletiva haveria se aqui em Cuiabá, a empresa concessionária do serviço de coleta de lixo, combinasse com a população que tal dia é um tipo de lixo, tal dia é outro. O que adianta o cara passar na nossa casa, no condomínio, pega o sanito, joga tudo lá dentro? Qual que foi a seleção? Não houve. Então, se de repente você diz que num determinado dia, você separa o seu lixo em seco, vidro, papel, metal, beleza, ou lixo molhado, orgânico, resto de comida, fralda, absorvente, tá aqui, toco de cigarro, é orgânico. E aí, em cada dia, a empresa faz a coleta de um. Isso é coleta seletiva. Certo? É a melhor destinação que você pode dar. Ah, Marcelo, mas você falou que a turma não faz a coleta seletiva. Eu sei, mas você sabe muito bem que tem uma galera que está fazendo o trabalho para nós. Ah, as cooperativas de catadores de lixo, exatamente, fazem o trabalho de separação para destinar para reciclagem. Porque, afinal de contas, o lixo se tornou uma fonte de renda. E aqui você está vendo, né? Quais são os padrões? Não, padrões não. Como é que é? A convenção. Ah, palavra boa. A convenção que foi adotada quanto às cores. Vamos lá. Metal, vidro, plástico, papel, orgânico. Resíduo perigoso, madeira, não reciclável, radioativo, hospitalar. Certo? Pronto. São os tipos de lixo que você vai coletar separadamente. Certo? Beleza? E isso, moçada, é extremamente positivo. Olha só. Se eu não me engano, pelo 8º ou 9º ano consecutivo, ó, como que a gente está reciclando cada vez mais? Certo? Alumínio, papel, vidro, plástico. Pelo 8º ou 9º ano consecutivo, moçada, o Brasil é líder mundial em reciclagem de latinha de alumínio. De cada 100 latinhas de alumínio que a gente usa, 98,4% são recicladas. Isso é muito positivo. Agora, de vez em quando eu vejo o pessoal fazendo comparações, eu fico com vontade de puxar a orelha. Né? Porque eu botei aqui o exemplo, muita gente, mas na Suíça, gente, a Suíça é absurdamente menor que o Brasil e tem muito menos gente que o Brasil. É claro que isso não nos exime de procurar melhorar e eles têm uma vantagem nesse ponto. Agora é muito legal para eles, moçada, o tanto que eles reciclam de alumínio, certo? Folha de flandre, que é latão, vidro e tal. Quanto de resíduo sólido que vai para aterro sanitário? Quanto de rejeito que vai para aterro sanitário na Suíça? 0%. 0%, porque metade de resíduo sólido eles reciclam. A outra metade eles queimam o rejeito para gerar energia. Extremamente positivo. Mas é uma outra característica, totalmente diferente da nossa, mas é isso que a gente tem que buscar. Então aqui o melhor a se fazer é reciclagem, certo? Coleta seletiva e reciclagem, tá? Quando se trata de material orgânico, pessoal, o nome é esse, é uma usina de compostagem. Porque o reprocessamento da matéria orgânica me dá esse escuro aqui, isso aqui é o quê? É humus. É um composto orgânico, por isso que o nome é usina de compostagem, que eu posso vender como adubo. É isso. Então o lixo orgânico vem para cá, para ele ser reprocessado e poder ser reaproveitado. Certo? E eu também tenho uma outra coisa prevista na lei, que é o que a gente chama de logística reversa. O que é a logística reversa? Pessoal, a definição dela está aqui, ó. É um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação. Desculpa ficar lendo, não sou muito de fazer isso, mas é o que está como definição, certo? Isso também está previsto em lei, tá? Agora vamos explicar por aqui. Pronto, aqui fica mais legal para mim. Moçada, vamos lá. Para fabricar um produto, geralmente a gente tira a matéria-prima da onde? Da natureza. Você pega a matéria-prima da natureza e fabrica um produto. Esse produto é destinado, transportado para o varejo ele é consumido, certo?
Beleza? Aí você descarta. Marcelo, e o que seria um destino seguro? O destino seguro seria você pegar a pilha, devolver para o fabricante, a bateria, devolver para o fabricante, a embalagem de agrotóxico para a loja que você comprou. É o destino seguro. O que é o destino não seguro? É você estar tomando seu café, seu refrigerante, latinha e tal, e está andando na rua, pau, jogou ali. Joguei, é o destino não seguro. Não é seguro, está ali jogado, tudo fora, largado, não é. Agora, a partir do momento que você pegou e jogou dentro da lixeira, isso se torna um produto de pós-consumo, que será coletado e mandado para o varejo reverso, onde ele será desmanchado, reciclado ou reaproveitado. Certo? E daqui eu posso obter o quê? Um outro produto. Ah, Marcelo, como um outro produto? Pessoal, você nunca viu uma cadeira feita de pneu? Tem cadeira que é feita de borracha, tá? O cara pegou o pneu, fez uma cadeira dela, pronto. Então o pneu se tornou um outro produto. Ou então eu posso reciclar o material e o material se torna novamente o quê? Matéria-prima. E essa matéria-prima eu mando para quem? Para a indústria. Ah, Marcelo, é o alumínio da latinha. Se você recicla o alumínio pode ser mandado de novo para a indústria para fabricar a latinha. Exato. E fazendo isso, eu diminuo a pressão em cima do meio natural. Eu diminuo a pressão. Eu preciso tirar menos alumínio do meio ambiente. Aí eu procuro prolongar a vida útil da jazida. Então, a logística reversa busca isso, certo? Beleza? Então, por definição, está aqui ela aqui, e aqui é o esqueminha de funcionamento dela. Tudo bem? Aí você tem o lixo industrial. Pessoal, eu coloquei aqui, poderia abrir, mas já falei, não vou perder tempo. Eu recortei e coloquei para vocês. Isso aqui, moçada, é a página da Bolsa de Resíduos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, maior entidade patronal empresarial do Brasil. Certo? Marcelo, Bolsa de Resíduos, como é que é isso? Moçada, é simples. Você vem aqui, clica, tá aqui, ó, oferta, procura. Você vai ver aqui quais são os resíduos disponíveis para você comprar. Mas eu não estou entendendo. Você está entendendo, meu querido? Aqui, uma indústria compra o resíduo da outra. Você pode ter aqui plástico, tinta, solvente, pneu, borracha, madeira, tá? Você pode comprar aqui. Marcelo, mas uma indústria vai comprar o resíduo da outra? Como é que é isso? Pessoal, vocês já ouviram falar numa madeira chamada MDF? Já, Marcelo, MDF não é pó de serragem prensado? É, tem. Então, onde que eu vou achar pó de serragem? Numa serraria. É a turma que pega tronco, corta chapa, tal, tá ali. Então, o resíduo dele é matéria-prima para mim. Quem aqui que já não ouviu falar que hoje a turma pega pneu triturado tal, e mistura em emulsão asfáltica? É uma outra maneira. Então você pode aproveitar uma indústria, compra da outra. Por isso que está com o símbolo aqui da reciclagem. Então isso para o lixo industrial é extremamente positivo e já tem esse mecanismo. Certo? Beleza? Outra. Lixo hospitalar. Pessoal, eu sei que é chato falar isso, cara, mas lixo hospitalar não tem jeito. O negócio é incineração. Eu sei que você está passando um problema para a atmosfera, mas a melhor coisa a fazer é incinerar. O que eu vou fazer com sutura, gaze? O que eu vou fazer com lâmina de exame? Para com isso. É melhor descartar, pô. Certo? Claro que tem que ter uma coleta só para ele, certo? O container lá dentro do hospital, tudo separado, certo? Tudo separado. Eu não posso imaginar que um determinado caminhão de coleta de lixo passe num bairro e depois passe lá no Morumbi, aí vai lá no Einstein recolher o lixo dele. Não pode misturar, é só o dele. É tudo separado. E a melhor coisa a fazer é incinerar. Pessoal, porque infelizmente nós já tivemos isso aqui no Brasil, ó. Olha que o container estava lá no porto, beleza, chegou. De repente, inspeção sanitária, a turma foi lá ver como que é. Está aqui a guia de importação, que material que é esse? Abriu, lixo hospitalar. Marcelo, os caras desovando lixo hospitalar aqui no Brasil, exato. De repente alguém foi de má fé, tal, comprou. Comprou aqui, pelo que eu sei, Diamond Children's, né? AZ. Só AZ para mim é Arizona. Estados Unidos, olha aqui, ó, tudo sujo de sangue.
Marcelo, mas e aí? E aí que o cara vai pegar, dar uma garibadazinha, certo? Dar uma limpadinha, botou naquela pousada simpática que você ficou no final de ano. Tá aqui, ó. Fronha, lençol, colcha, toalha, tudo aqui, lixo hospitalar. Ah lá, vendido no varejo. Não pode, pô. Isso aqui é incineração, certo? E tem gente que desova aqui, que compra aqui, os caras desovam, mandam pra cá. Beleza? Aí, você pode ter lixo especial, que eu falei pra vocês, pilha, bateria, certo? Embalagem de agrotóxico, lixo radioativo. Pessoal, todo mundo se lembra que o pior acidente com material radioativo já ocorrido no Brasil foi uma máquina de raio-x abandonada num ferro velho lá em Goiânia. A turma foi lá, fuçou, rompeu a cápsula de césio, azulado, brilhante, acharam bonito, pegaram, 6 morreram, se eu não me engano. Se eu me lembro, 6. Pior acidente que nós já tivemos com material radioativo. Uma máquina de raio-x abandonada no ferro velho. Não pode. Certo? E lixo espacial. Marcelo, espacial. Meu caro, você não acredita. Hoje nós temos aproximadamente 16 mil objetos orbitando o planeta Terra. Satélites desativados, pedaços de foguete, placas de metal que se soltaram de espaçonave. Está tudo orbitando aí. E você sabe que de vez em quando cai. De vez em quando tem um ou outro caindo aí, ó. Bem, vai caindo. Certo? É lixo espacial. Não é exagero falar. Existe. Certo? Beleza? E aí, enchentes urbanas. Moçada, enchentes urbanas. Pessoal, se o Rio Tietê pudesse falar aqui, se ele pudesse falar, provavelmente ele viraria para esse pessoal aqui e falaria assim, ó, gente, pelo amor de Deus, ó, desculpa aí, eu não queria causar dano aqui pro seu carro, não queria detonar seu carro, atrapalhar aqui, nada, tal. Mas pelo amor de Deus, gente, eu sou um rio. Eu sou um acidente da natureza, foi Deus que me fez, tá? E aí tem uma coisa, você vai me desculpar, quando chove, eu transbordo. É a coisa mais normal do planeta, eu ocupo uma área da minha margem conhecida como várzea, é a minha várzea, eu vou para lá. Agora, que culpa que eu tenho se vocês forem construir uma avenida justamente aí? A culpa é minha. Pessoal, não sou eu que estou indo para cima de vocês. Vocês é que vieram para cima de mim. E outra, vocês me canalizaram. Eu era um rio meândrico, cheio de curva, papapá. O que a turma fez? Retificou meu leito, me canalizou, concentrando mais volume d'água. Aí é complicado. O que vocês querem que eu faça? Tem como? É impossível alguém, pelo menos... Eu pensei em andar em São Paulo, na Marginal Tietê. Meu querido, você não está fazendo ideia que o nome é esse, porque está às margens do Tietê. Só pode ser, ora. Beleza? Então, poxa, nós é que fomos para cima dele. Aí a turma aqui vai falar, poxa, mas pelo menos parte da água podia infiltrar. O que ele vai responder? Infiltrar? Infiltrar como? Se vocês impermeabilizaram aqui tudo, concreto, asfalto, como que vai infiltrar? Não tem como. Ah, mas tem boca de lobo, galeria de água pluvial. Beleza, vocês construíram a boca de lobo. Vocês mesmos entupiram com lixo. Todo mundo passando ali, latinha, sacola, pai, vai lá para dentro. Aí a hora que chove, a água entra na boca de lobo. Chegou lá dentro, está entupido. O que a água faz? Volta para o asfalto. E a culpa é dele. Não é. Então essas aqui são causas, certo, de enchentes urbanas. E aí você tem as consequências. Claro, você pode ter perda de vidas humanas, danos materiais, deslocamento de pessoas de áreas de risco, proliferação de doenças, lentidão, paralisação do tráfego urbano. Olha esse povo aqui, moçada. Olha o lugar aqui para leptospirose, meningite e hepatite. Aqui. Quem que já não soube de gente que morreu afogada porque entrou dentro de um bueiro, foi sugado e tal? Pelo amor de Deus, pô. Tirar gente de área de risco, danos materiais é consequência. Então, enchente urbana também é um problema ambiental. E outro, não é só no Brasil, não. Peguei isso aqui como exemplo, mas não é só aqui. Tá? Por último, poluição das águas. Gente, é assim. De toda a água que tem no planeta, 97,5% é salgada. Mares e oceanos, sobra 2,5%. Pessoal, desses 2,5%, 1,9% mais ou menos é gelo. É tudo geleira. Antártica, Ártico, Groenlândia, certo? É geleira.
0,5% é água subterrânea, lençol subterrâneo, certo? Lençol freático. Muito bem. 0,001% está na atmosfera, é vapor d'água. Quanto que sobra em rios e lagos? A famosa água potável, água 0,006%. Desses 2,5% aqui, ó. 0,006%. Marcelo, pelo amor de Deus, é muito pouco, eu também acho. Mas graças a Deus, disso aí nós temos 20% de toda a água doce do planeta. 20%, 1/5 aqui. O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo. Água doce em rios e lagos é aqui. Por isso que a nossa situação, moçada, que a gente chama de estresse hídrico, que é uma disponibilidade inferior a 1.000 metros cúbicos por habitante por ano, segundo a ONU. Certo? Estresse hídrico aqui no Brasil, baixíssimo. Países como Austrália, México, África do Sul, Chile, Peru, já vivem um estresse hídrico muito alto, além daqueles do norte da África, o Saara, Oriente Médio. Nós temos uma situação privilegiada. Agora, se não souber usar, pode faltar. Pessoal, é triste falar de que cada 100 litros de água tratada no Brasil, 100 litros de água tratada, 37% é desperdiçado. 37%, mais de 1/3. Pra você ter uma ideia, o desperdício na região metropolitana de Tóquio é de 2%. De cada 100 litros, 2. Aqui de cada 100 litros, 37. Isso é um absurdo. Todo mundo um dia, de repente, já saiu para ir para o trabalho, estava andando na rua, o cano estourado lá e vazando água. Pessoal, tem gente do planeta que se vê um troço daquele, pula de boca lá. Tem gente que hoje no planeta, eu estou gravando aula à noite, infelizmente hoje deve ter tido gente que morreu por falta d'água. E aqui nós temos em abundância. E aí o problema, poluição. Eu separei 3 tipos: fluviais, subterrâneas e marítimas oceânicas. Porque pode ter problema que é para as 3, pode ter problema que só uma para a outra, tá? Então eu procurei separar dessa maneira. Então vamos lá. Para começar, lixo. Sabe, lixo é um problema para as 3. Olha aqui o Rio Cuiabá, o rio da minha cidade, olha que vergonha. Olha o tanto de garrafa PET. Isso é pouco. Você anda lá, você encontra sofá, carcaça de carro, tudo jogado na margem, lixo. Olha esse líquido preto aqui. O que é isso aqui? Chorume. Isso aqui vai infiltrar, vai para o subsolo. Vai contaminar o lençol freático. Isso aqui é problema. É problema. Lixo é problema para o lençol subterrâneo. Claro que é. Olha só esse pássaro aqui. Olha só o sistema digestório dele. Então, lá, comeu um isqueiro, tampinha de garrafa, plástico. Por que isso? Porque, pessoal, se você não sabia, tem um lixão no meio do Oceano Pacífico. Eu não estou dizendo que o problema é só lá, mas é uma ilha de lixo que tem mais de 1.000 quilômetros, o equivalente ao tamanho do estado de Minas Gerais. A área tem mais de 1.000 quilômetros de largura, 4.000 toneladas de lixo. Está lá boiando. E está lá presa devido ao sistema de circulação de correntes marítimas. Você vai na Baía de Guanabara, está lá o lixo. Certo? Então é um problema para os 3, beleza? Mercúrio também. Mercúrio, moçada, garimpo. Todo mundo sabe que é usado para fazer uma amálgama com ouro, beleza? É problema. Tá? Em água fluvial. Ah, Marcelo, pode ser em água subterrânea? Pode chegar até o subterrâneo. Mercúrio pode, apesar de ser metal pesado, pode. Ah, Marcelo, em água oceânica? Também. Moçada, aqui no mapinha você tem a localização de uma cidadezinha do Japão chamada Minamata. Tinha uma baía lá, tem uma baía, claro, a baía está lá. É a Baía de Minamata. E lá nessa cidade tinha uma empresa chamada Shiso, uma empresa do setor químico. E ela fabricava um negócio chamado acetaldeído. Para fabricar o produto dela, ela utilizava óxido de mercúrio como catalisador, você entendeu? Da reação. E, ao longo do tempo, foram despejados aproximadamente 400 toneladas de mercúrio na Bahia, certo? Aí tem um problema. O mercúrio contamina o plâncton, fitoplâncton. O peixe come o plâncton, o ser humano come o peixe. Como o ser humano é o último consumidor, o mercúrio concentra mais em nós, ele fica mais concentrado em nós. Certo? Então aí, moçada, quando começaram a nascer os primeiros filhos da geração que tinha comido mercúrio lá no Japão, aí ó, má formação congênita, certo? Problemas neurológicos. A partir daí, essa doença passa a ser conhecida como doença de Minamata ou mal de Minamata. É contaminação e intoxicação por mercúrio. Mais de 10.000 pessoas
certo? 1.000 vieram a óbito, mais de 1.000. Tá? Então é problema também para a água oceânica. Mercúrio, pode ser. Tá bom? Esgoto urbano. Aí uma pessoa de repente chegou nessa cidade aqui, vou ver o rio Tietê aqui. Bom, você vai tentar ver, porque aqui é sabão em pó. A turma jogou o esgoto lá na água, certo? Reagiu o material com a água, formou a espuma. Tá aqui, ó. O rio tá em algum lugar lá embaixo. Beleza? Esse aqui é o rio Tietê, esgoto. Olha aqui, ó, praia, emissário submarino. Gente, é impressionante, uma pessoa de repente visita Copacabana, visita o Guarujá e não imagina onde que aquela turma da orla, aquele monte de prédio joga urina e cocô. Não pode ser para trás, porque para trás é morro. Nunca vi esgoto subir morro. Qual que é a melhor coisa? Joga ali no mar. Por isso que muitas vezes você chega numa praia, tá lá a placa, imprópria para banho. Aí você pergunta pro salva-vida, mas o que foi? Coliforme fecal. Você vai querer nadar no meio do cocô? E quantas vezes esse cano aqui não pode romper e vaza aqui na areia? Pior ainda. Certo? É problema para a água oceânica. Tá? Aqui você tem um total de brasileiros que ainda precisam, né? Certo? De acesso à água, que ainda precisam de rede de esgoto. Um investimento de 304 bilhões até 2033, para universalizar para todo mundo, certo? Agora, por favor, espera sentado, porque cortando o gasto por 20 anos, né, congelando o gasto, espera sentado água na sua rua. Tratamento de esgoto, se infelizmente você ainda não tem, tá bom? Quando a gente congela gasto, tem esse problema, tá? A turma não vai investir nisso aí não, certo? Eutrofização de águas fluviais, isso aqui a turma aprende em biologia, certo? O que vocês estão vendo aqui, alga verde, alga de rio, certo? Você pode ter um derramamento de matéria orgânica ou macronutriente, nitrogênio, fósforo, potássio na água. E aí o que as algas vão fazer? Vão se reproduzir, certo? Vão se reproduzir, elas estão bem alimentadas. Eutrófos, bom alimento, bem alimentada, as algas. Só que na hora que elas começam a se reproduzir, estão bem alimentadas, aceleram o metabolismo, elas vão consumindo oxigênio que está na água. E esse tapete verde aqui impede a passagem da luz solar para o ambiente subaquático, onde o fitoplâncton precisa da luz solar para fazer a fotossíntese, tirar o CO2 da água e liberar o oxigênio. Então, como não está tendo essa reposição e a turma está consumindo lá embaixo, as algas e os peixes, o que acontece? Um dia você chega lá na beira do rio, está aquele monte de peixe morto boiando. Como que morreram? Asfixiados. Esse é um processo que nós chamamos de eutrofização de algas fluviais, certo? É isso aqui. Em oceano, você pode ter maré vermelha. Maré vermelha é alga pirofícia, tá? E aí não é bom não, moçada, não é bom. Se você tem maré vermelha, alguma coisa assim, você vê aquela... Não entra, aquilo ali é toxina. Só liberam toxinas. Teve uma maré vermelha de grande porte lá em Salvador, se eu não me engano, em 2007, matou 50 toneladas de peixe. Tá? A água não entra, é alga pirofícia, certo? Agora aqui é eutrofização de águas fluviais, tá bom? E maré negra. Maré negra não, aí todo mundo sabe, boa parte do petróleo do planeta é extraído do oceano e grande parte do petróleo é transportado pelo oceano. Então o risco que você tem de um acidente, um navio petroleiro, uma plataforma, um oleoduto, alguma coisa assim, caiu na água, pum, vai para a areia, né? Maré negra. Tá? Que nós tivemos o caso da Deepwater Horizon, aquela plataforma da British Petroleum lá no Golfo do México. O pior que nós tivemos nos últimos tempos aqui no Brasil foi em 2000, um oleoduto da refinaria Duque de Caxias, Reduc, na Baía de Guanabara, vazou 1.300.000 litros de óleo. Certo? Então isso aqui é para água oceânica. Dificilmente você vê isso aqui em água fluvial ou subterrânea. Tá certo? E aí lá no começo eu botei agrotóxicos, é mais para água subterrânea e fluvial. Claro que chega até o oceano, mas não tem problemas tão sérios, certo? Quer dizer, pode ao longo do tempo, quem sabe, mas o material chega até lá, mas o volume de água no oceano é muito maior, certo? Para diluir um pouco esse material. Tá ok? Mas em águas fluviais e subterrâneas, agrotóxico é mais nocivo. Tá ok? Moçada, tem um monte de problema ambiental aqui, tá? Alguns com enfoque, passando alguma coisa pelo Brasil, outros não. Tudo bem? O primeiro foi só
a primeira aula para efeito estufa, aquecimento global. Aqui foram os outros, certo? Agora falta eu gravar aquela aula de impactos ambientais no Brasil. Tá certo? Beleza? Principalmente nos ecossistemas. Pessoal, verei vocês na próxima aula, certo? De impactos ambientais. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá